Eu vou fazer um videozinho rápido para vocês aqui. É o seguinte. Eu peguei um golzinho AP 1.8 a álcool. E esse gol falhava na marcha lenta. Tá? E eu coloquei o TVA. E ele mostrou que tinha uma válvula de admissão maior do que uma válvula de escapamento. Mais alta aqui, certo? E isso nunca pode acontecer. Isso aqui ainda é tolerância. Passou para isso aqui, já não pode acontecer. É óbvio que nós não estamos analisando aqui a abertura e fechamento de válvula com o transdutor plugado no orifício da vela. É óbvio, pela madrugada, né? Então vamos lá. O que eu queria aqui mostrar para vocês é o seguinte. Só uma imagem que eu não deixei salva por falha minha, mas eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, esse aqui, 370,5 kPa, foi o quanto deu o meu primeiro cilindro, tá? Deixa eu achar aqui o cilindro número 2. Pronto. O meu primeiro cilindro deu 370,5 kPa. E eu cravei ele aqui e deixei salvo. E depois eu vim fazendo os testes nos demais cilindros. Então, ó, esse aqui é o cilindro número 2. Deu 446,4 kPa. Esse aqui é o cilindro número 3, 459. E esse aqui é o cilindro número 4, 438. Com uma discrepância dessa daqui, cheguei na conclusão que o meu carro estava com problema de pressão no cilindro. E aí, pessoal, o que acontece? Essa compressão aqui, ela é uma compressão média, né? Ela não é precisa, igual o nosso amigo Mauro Servo falou, ela não é precisa. Por quê? Porque tem ali o espaço da mangueira que come ali uma pressão ali naquele momento ali, ela se dissipa na mangueira, então ela não é precisa. Mas se nós temos conhecimento daquele motor, a gente já testou o motor daquele em perfeito funcionamento e nós salvamos o quanto que trabalha, então vamos pegar os carros populares que chegar dentro da nossa oficina e vai lá e salva essa informação aqui, ó. Que vamos dizer que não é o caso desse Gol, que tá com o cabeçote ruim, né? Mas se ele tivesse o cabeçote perfeito, eu poderia salvar a imagem aqui. Salvar o quanto kPa deu de pressão no meu cilindro. E aí, quando chegar um próximo carro, eu já tenho a minha referência para saber o quanto de pressão que dá. Eu vou criar a minha tabela de compressão, entendeu? E a partir dali eu já sei se aquele carro está dentro ou se aquele carro está fora. Então, eu vou criar uma tabela baseado na minha região, porque eu vou ter salvo aqui qual é a pressão atmosférica da minha região. E antes de pegar, cravei aqui, ó, a pressão atmosférica e consigo saber aqui a pressão correta para aquele carro em perfeito funcionamento. Quando eu chegar e plugar num outro carro, eu já vou lá ver quanto que deu de pressão. Então, eu já estou testando compressão, eu já estou testando escapamento, eu já estou testando sincronismo, eu já fiz vários testes com os meus tradutores plugados no mesmo lugar. Então, eu consegui fechar vários testes sem ter que ficar tirando o transdutor, colocando o reloginho e tudo mais. Se eu tenho no meu banco de dados que um carro trabalha com aquele determinado kPa, eu sei que quando eu pegar ele, o próximo carro, colocar, vai ter que bater a mesma coisa. Tá bom? Então fica essa dica para vocês aí. É muito importante vocês salvarem aí a imagem de vocês aí, tá bom? Antes do Mauro ter desenvolvido essa ferramenta que é fora do comum, você poderia salvar aqui, ó, em milivolts.
Você poderia ter salvo aqui em milivolts. Você ia pegar, medir a pressão atmosférica até aqui o pico e via em voltagem. Aí, em vez de você fazer conversão, todo aquele lero-lero, você faria o quê? Vamos dar um exemplo aqui. O Celta trabalha com tantos milivolts ou tantos volts. O Celta 1.4, o Celta gasolina, o Celta flex. E vai salvando isso daí. Quando um carro chegar na tua oficina, que você for fazer um teste no carro, você já vai saber o quanto que trabalha a pressão daquele carro e já vai ter ali vários testes com o transdutor plugado no orifício da vela. Você vai fazer vários testes com uma ferramenta só, entendeu? Então fica essa dica para vocês. Aproveite a ferramenta que vocês têm. A gente está vendo que tem... O nosso aproveitamento está sendo muito pouco. Estão complicando demais, enfiando muita ladainha, muita conversa, mas é muito lero-lero. E a gente estamos esquecendo de focar no básico primeiro para depois ir para o avançado. Estão querendo pular, estão pulando teste, estão pulando... A gente tem que ir... Pessoal, primeiro, antes de aprender a fazer um teste de sincronismo igual esse daqui que nós estamos vendo na tela, já com a pressão, com o escapamento entupido e tudo mais, eu tenho que saber fazer um teste de ignição e conhecer todas as características. Eu tenho que conseguir pegar aquele sinal, eu tenho que deixar ele perfeito na tela, eu tenho que entender daquela imagem. A partir do momento que eu entendi de ignição, eu vou partir para o teste interno do motor. Aí eu vou lá e coloco o meu transdutor de vácuo na marcha lenta. Quando eu tiver bom no meu transdutor de vácuo na marcha lenta, aí eu entro com o transdutor de compressão. Quando eu tiver bom no de compressão, eu cruzo as informações e assim você vai evoluindo. Agora você vai lá, coloca um transdutor de vácuo, coloca um transdutor de compressão, coloca teste de ignição e não sabe o que significa aquilo lá. Tem um osciloscópio de 500 canais, enfia tudo aquilo na tela e não sabe o que significa aquelas imagens. Tá bom? Então, fica essa dica para vocês aí. Nesse caso aqui, eu estou usando o Hantek aqui eu usei o Hantek aqui para praticar um pouco, porque senão fica difícil a gente não praticar e ficar bem... Às vezes a gente esquece de algumas configurações de osciloscópio, né? São tantos modelos aí. O meu de uso diário mesmo é o New Tecnoscópio, mas de vez em quando eu tenho que pegar no Hantek aí para poder dar uma praticada também. Bom? Eu vi comentários aí, fizeram comentário no meu vídeo aí a respeito de que esse osciloscópio é bom, aquele é melhor, aquele lá não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, mano. Para de se preocupar com isso, gente. Isso não é preocupação. Preocupação é você entender o que você está enxergando na tela aí. Se você tem um osciloscópio caseiro, gente, e você souber trabalhar, você vai chegar no diagnóstico também. Então, para de ladainha, de conversa, piada. Vamos aprender a interpretar esses sinais aí, ó. Vamos partir para cima do diagnóstico avançado. Gente, o cara que fabrica o New Tecnoscópio está ganhando dinheiro. O chinês que fabrica o Hantek está ganhando dinheiro. Tá todo mundo ganhando dinheiro e você preocupado com isso. É a mesma coisa de time de futebol, a mesma coisa desse tipo de coisa. Gente, cada um gosta de um, se identificou melhor com um. Não precisa nós tentar enfiar na cabeça, pela garganta de ninguém. Eu vendo o New Tecnoscópio. Você quer comprar? Te passo o link do Mercado Livre, você vai lá e compra. Não quer? Meu amigo, vai lá na China, compra o que você quiser, meu. O importante não é isso. O importante é você aprender a trabalhar, prestar um bom serviço para o seu cliente, saber o que você está falando e mostrar para o seu cliente em imagem aí a interpretação do gráfico. Eu aqui no caso imprimo o antes e imprimo depois, o que aconteceu, o que resolveu, o que não resolveu e entrego para o meu cliente, entendeu? Então, em vez de você ficar se preocupado com os outros mecânicos, se preocupe com os seus clientes, que eu tenho certeza que você vai evoluir muito aí na sua oficina, tá bom? Então, não se esqueça, transdutores da G3 New Tecnoscópio à pronta entrega. Estamos à disposição, deixar o número na descrição do vídeo. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus.